Depois dos eventos na Romênia, descobrimos que Valak, o filho do capiroto, conseguiu evitar sua viagem pro colinho do papai. Se apoderando de Maurice, ele utiliza o homem sofredor para ir até a França, com o objetivo de capturar uma antiga relíquia que o fará reconquistar todos os poderes tirados por Deus. É nesse balaio do capeta e água benta que as freiras Irene e Débora são convocadas pelo Papa na tentativa de rastrear e finalizar Valak de uma vez por todas. Essa é a sensacional história de A Freira 2, o último lançamento da saga Invocação do Mal, que estreou no cinemas neste ano. A propósito, se você não lembra nada do que aconteceu em Invocação do Mal 2 e o primeiro filme de A Freira, já clica nesse card sendo abençoado no canto da tela, onde você vai poder conferir todos os meus vídeos resumindo e derrotando não apenas a freira capirotesca, mas também a boneca Anabel, a bruxa do terceiro filme de Invocação, o Homem Torto e até mesmo o Gasparzinho. Abençoa o like agora e venha aprender o que esses personagens deverão ter feito para mandar o demônio pra vala. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia numa pacata vila na terra do croissant e ratatouille, nesse caso a França. Vemos o padre da igreja local mandando o coroinha fã do Mebap pegar uma paradinha pra ele na dispensa da propriedade, mas ao chegar lá o rapazola percebe que uma presença medonha já habita o local. Algo da sombra chuta a bola de volta pro coroinha, que freia as cuecas na hora, pegando o rosário e corre pra baixo da asa do padre. O homem da igreja também percebe o encosto invadindo o recinto e diz que ele não tem poder ali, porque se trata da casa do Senhor. No entanto, o Catiço não tá se preocupando nem um pouco com essa informação, porque ele logo suga a água benta do local e toma a forma de Valak, a freira do Paraguai que agora tá virada no Jiraya e levita o padre, fazendo baita churrascão com ele que já entra pra nossa contagem de presuntos. Conforme o presunto fica assando, o molequinho leite com pera grita assustado com a presença do demo. Alguns minutos depois dessa cena, vemos ninguém mais, ninguém menos do que Maurice saindo do mesmo local na surdina. Ok, o primeiro erro do padre aí foi ter se dado conta de que o demônio estava adentrando o local e ter decidido conversar em inglês com ele, sendo que a língua mais eficaz para afastar os encostos é o latim, idioma praticamente obrigatório para qualquer padre se formar naquela época. Portanto, ele deveria ter feito uma oração nesse idioma, que com certeza não derrotaria a freira, mas pelo menos diminuiria seus poderes, permitindo que ele escapasse com o fã de futebol. Esquece isso, porque nesse balaio de capirotagem revemos Irene, a freira que enfrentou e deu uma surra em Valak no filme anterior. Ela agora virou praticamente o Severino no monastério no interior da Itália, se prestando ao papel de empurradora de carros atolados e aconselhadora de noviças rebeldes, como é o caso de Débora. A menina aí é uma nova integrante da igreja que não consegue acreditar nos eventos milagrosos presentes na Bíblia, já que ela acha que tudo aquilo foi invenção e não poderia ter acontecido de verdade. Ela ainda revela que seu pai a obrigou a entrar para a igreja depois que a mãe dela partiu pro além e que essa seria a melhor maneira de honrar a memória dela. Irene, no entanto, responde que a fé se trata de acreditar sem ver e que na hora certa Débora vai encontrar a dela. Como as freiras não tem muito o que fazer por lá, vemos a turma toda fofocando a respeito de uma tal lenda de um padre e uma freira que ferraram a vida de Valak na Romênia ao usar o sangue de Cristo. Porém, como o mundo não é justo, o padre Burke foi promovido na hierarquia enquanto Irene foi jogado de escanteio, nesse caso indo parar nesse local sem nada pra fazer. Aparentemente ninguém sabe que ela foi a heroína da história. No entanto, vemos que os velhos do Vaticano ainda se lembram disso, porque um dos arcebispos do Papa vai no monastério e pede que Irene os ajude a finalizar Valak de uma vez por todas. De alguma forma que eles não entendem, o demo não foi mandado pro Rabicó do Tinhoso e agora tem finalizado membros importantes da igreja entre a Romênia e a França, o que significa que Valak tá indo em direção ao oeste. O homem da diretoria pede que Irene vá até a França e rastreie o Catiço, mas a mulher se recusa, dizendo que ela quase se lascou no filme anterior e que de certa forma ainda tá ressentida pela igreja não ter dado uma moralzinha pra ela. Tu não é nada pra mim, tu não é nada, tu é um zero à esquerda, tu é um velho de saia. Tá ensinando que eu sou tu é já olha, mano, como tu e tua irmã borboleta, como teu pai pelo e toma vai tomar no tomate cru é vitamina, como tu e tua prima. Tomate cru passa lá, teu cu moçada. E aí que o bispo revela que o padre Burke já foi se encontrar com Deus e que ela agora é a última chance de derrotá-lo. Irene aceita o rojão e pega um trem. Contudo, pra sua surpresa, Débora simplesmente decide ir lá ajudá-la. Eu acho que realmente o tédio tava batendo nesse local. Enquanto isso, vemos Maurice trampando de zelador no internato exclusivo pra garotas. E é lá que começa a pintar um climinha entre ele e Kate, a professora do local. Kate é a mãe de Sophie, uma das alunas que gosta muito de Maurice também, desenvolvendo praticamente uma relação de pai e filha com ele. O problema é que o zelador é um funcionário 2 em 1. Ao mesmo tempo que ele é muito competente em trocar uma lâmpada, ele também é ótimo em ser possuído por Valak.
Infelizmente, esse não é o dia de sorte da garotinha do iFood europeu, que tá fazendo uma entrega na casa de Maurice. Ela bate na porta do cara pra entregar a marmita, mas ninguém atende. O mais bizarro é que ela começa a ir embora quando a porta magicamente se abre. A garota chama por Maurice, mas ele continua não respondendo. Então ela tem uma maravilhosa ideia, que é entrar no local, que a proposta tá completamente escuro, sendo uma baita burrice. Olha só, o trampo dela é só entregar as paradas e continuar andando, sendo que bastava que ela deixasse a marmita perto da porta e vazasse de lá em seguida, mas não, bora explorar o covil da freira encapetada. Não demora muito pra ela encontrar a Valak tentando possuir Maurice, o que eventualmente acontece, e Maurice do mal começa a perseguir a garota, que tenta fugir ao avistar o cosplay de Mary Mason tomando forma. Infelizmente não vai dar bom pra ela, e ela se junta à nossa contagem de presuntos. Enquanto isso, vemos a pequena Sophie sendo desafiada pelas patricinhas de Capeta Hills a participar de um desafio. Ela deve entrar numa ala da escola que tá isolada, depois que o filho da diretora bateu as bolas ao ser amassado quando parte da construção caiu em cima dele. O pior não é isso, é que existe uma lenda na escola que relata que em determinada hora do dia é possível ver o olho do capeta aparecendo pelo vitral de um bode sinistro. Mano, se fosse eu iria parar de dar trela pra elas depois da parte do bode, mas não, Sophie vai lá e aceita o desafio. No entanto, as garotas só queriam armar pra cima dela e a trancam naquela ala, enquanto Sophie fita o bode do mal sem piscar o olho. Eu acho que as chiquititas... O quê? Eu acho que as chiquititas... Não dá, mano, não sai. Eu acho que as chiquititas de Araki estão precisando de mais aula de astronomia, porque não é o olho do capeta que tá olhando pra ela, e sim o sol iluminando o vidro naquela hora do dia. Contudo, conforme Sophie fica petrificada pela imagem, vemos Valak se aproximando da garota, que felizmente percebe a pegadinha e corre de lá. No entanto, o demo toma a forma de uma estátua coberta por um pano e impede que Sophie fuja. Ainda bem que o Maurício aflora nessa hora pra tirar a filha postiça de lá. O que está acontecendo aqui? Eu não sei vocês, mas se eu tivesse visto o showzinho aí da Freira do Mal, eu não ficaria naquele lugar mais um segundo sequer. Nessa hora, Sophie deveria ter feito uma coisa muito simples, a comunicação. Dessa forma, avisando mamãe que ela tinha testemunhado aquilo tudo, mas não, ela não dá um pio e segue a vida normalmente. O pior é que no dia seguinte ela vai falar com a sua mãe, mas a mulher não responde, então Sophie vai atrás dela, só pra ser encurralada por Valak novamente. Ah, morre! Diabo! Quando a catiça da freira vai dar o bote, Kate abre a porta, espantando a assombração temporariamente. Contudo, atividades demoníacas deixam marcas e a parede fica marcada com a sombra da danada. Nessa hora, Sophie também poderia ter mostrado aquilo como prova de que estavam falando a verdade. No entanto, esquece essa parada aí. É então que a noite chega e vemos a diretora do internato vendo Maurice tendo uma caganeira capital. Por favor, me ajude a liberar esse demônio! No entanto, a mulher ouve seu filho a chamando da ala interditada, e adivinha o que ela faz? Ela vai lá conferir, mesmo sabendo que o moleque não poderia estar vivo. Esquece isso, porque ela encontra o capirotinho e corre pro abraço, que não vai rolar hoje, porque o afeto é repelido por uma porretada na cara dela, já que tudo isso era uma tramóia de Valak, que manda a enxerida pra vala. É então que vemos Irene e Debra chegando na igreja do começo do filme. A freira no comando diz que as pessoas pararem de frequentar as missas, já que o burburinho na vila é que aquele local foi amaldiçoado. É aí que Irene tem uma visão com o fã do Mebap entregando o rosário pra ela. Apesar de todo, esse objeto em específico tinha a marca de Santa Luzia, uma mulher que foi perseguida por pagãos no passado e que tinha sido queimada na fogueira ao ser capturada. No entanto, o santo da mulher era tão forte que ela não pegou fogo na ocasião. Sendo assim, não demorou muito para ela se tornar uma figura santificada pela Igreja Católica. Adivinha quem que era o devoto de Santa Luzia? Ele mesmo, o padre que virou torresmo no começo do filme. Irene então vai pra cidade e procura o coroinha sortudo. Ela encontra o rapaz que finalmente revela que pegou o rosário emprestado no dia que viu Valak e que de certa forma o artefato protegeu de virar churrasco. Sendo assim, essas freiras nesse momento tinham que pegar os mesmos artefatos. Eu acho que não devia ser difícil achar nessa capela que elas acabaram de sair. Esquece isso, porque Irene tá mais perdida do que brasileiro na Índia, abaixando a sua defesa e sendo encurralada pela freira do mal, que aparentemente usou a sua habilidade de teletransporte só pra enforcar a rival. No entanto, Irene tem uma outra visão, dessa vez com Santa Luzia, e observa enquanto a turma dos vikings arrancam os olhos da mulher santa. Aparentemente, as duas bolinhas foram parar num pequeno pote que a produção do filme insiste em esfregar na nossa cara em 3D. Eu não suporto mais.
Irene não aguenta esse tanto de informação e acaba desmaiando. Ao acordar, ela observa que Débora a encontrou na rua e a levou pra cama. Como é que é? Tá, ok, ficou estranho isso que eu acabei de falar. Mas o que eu quero dizer é que durante o ronco de Irene, Débora percebeu que as fotos dos membros da igreja finalizados pela Freira do Mal tinham uma coisa em comum. Todos eles tinham objetos de devoção a Santa Luzia. Irene então vai até o Palácio Papal, o arquivo da igreja que esconde os maiores segredos da instituição. Lá elas encontram um amigável bibliotecário que muito bem poderia ser um super-herói, que eu vou chamar de Catolicpédia, porque o cara tem todas as respostas para os mistérios do filme. Ele explica que os rosários que os padres e as freiras finalizados por Valak estavam usando têm o mesmo brasão, que, olha só, pertencia à família de Santa Luzia. Isso significa que eles eram descendentes da santa e que guardavam uma das relíquias mais poderosas de todos os tempos, os olhos dela. Eu tô passada, chocada. Como Valak foi um anjo no passado que mijou fora do pinico e assim foi expulso por Deus do paraíso, o demo agora tá atrás da tal relíquia para recuperar os seus poderes. E olha só que legal, um dos parentes da santa tinha escrito uma carta para a igreja católica relatando que tinha enterrado os olhos dela, sabe aonde? No internato de garotas onde Maurice tá trabalhando. Oh my God! Mano, o mais bizarro de tudo isso é que o Vaticano tem um monte de funcionário e dinheiro pra gastar, rodo. Além disso, eles sabiam onde uma das relíquias mais poderosas estava localizada e nem se deram ao trabalho de mandar alguém lá pra pegar. Esquece isso, porque as irmãs Parada Dura decidem ir até o internato pra impedir que Valak fique ainda mais poderoso. O problema é que o monstro já tá saindo da jaula e vai atrás de Maurice e de sua nova família. Nesse caso de Sophie e Kate, que só queriam comer uma feijoada em paz. What do you make it? It's called feijoada. It's Portuguese too. O quê? A freira vai pra cima dos três e Maurice corre com elas, dando de cara com Irene e Débora. O cara até fica feliz em ver o seu velho crush, mas a mulher diz que o catiço tá amarrado a ele, deixando o cara em choque. É aí que Valak sai do armário e se apodera de Maurice, porque a hora dele brilhar é agora. O mais bizarro é que o cara possuído simplesmente vira as costas pras freiras e sai andando, o que dá uma chance pra elas partirem pra uma trocação. As duas tomam uma surra, mas conseguem nocautear o canadense irritado e o amarram com correntes da dispensa do internato, o que pra mim não faz sentido nenhum. Nessa hora elas deveriam ter chamado a polícia e falado que o cara tinha atacado a galera da escola. Dessa forma, Maurice seria mandado pra cadeia e Valak não poderia atrapalhar o caminho das freiras, porque o demo estaria amarrado ao local onde Maurice estava. Mas não, elas deixam o cara lá largado e acham que simples correntes vão impedir um catiço nível Super Saiyajin de sair de lá. É então que Irene e Débora leem a carta que o descendente de Santa Luzia tinha mandado para a igreja, e ao ouvir a descrição do local, Sophie se liga que os olhos da mulher foram enterrados na ala interditada e leva o povo para lá. Débora então ilumina o vitral com uma lanterna, simulando a luz do sol, o que indica exatamente o local onde o tesouro se encontra. Nesse meio tempo, a gente também vê as outras frescas sendo importunadas por Valak, porque o catiço está em todo lugar ao mesmo tempo. Débora ouve o grito das garotinhas leite com pera e vai até lá. Eu me pergunto, será que essa mulher não tinha uma coisa mais útil para fazer não? Tipo, ficar vigiando Maurice? Eu acho que não, porque ela prefere se juntar a Chiquitita só pra se ver perseguida pelo bode do vitral, que de alguma forma ganhou o corpo e sai adoidado atrás da galera. Finalmente vemos Irene encontrando os olhos de Santa Luzia, porém ela não consegue usar os poderes da parada porque Maurice se livra das correntes, nocauteia Kate e pega a freira na chincha. Sophie então agarra a relíquia e dá no pé, o que praticamente coloca um alvo nas costas dela. Nesse momento ela poderia ter aberto a caixinha e pisado nos olhos da santa igual a um festival de uva. Dessa forma a relíquia seria destruída e Valak não conseguiria os seus poderes de volta. Esquece isso porque uma brincadeira de pega-pega se inicia e... Por que raio Sophie tá fazendo cosplay do Chaves? Isso não faz o menor sentido. Dane-se porque ela sobe na torre do sino que tá só o pó depois dos bombardeios durante a Segunda Guerra, o que deixa a parada podre a ponto de parte da estrutura desabar, o que não é de todo ruim, porque Maurice vai junto com o concreto. Enquanto isso, Kate acorda e vai ajudar as outras garotas, que também estão lascadas ao serem perseguidas pelo Cabra Man. Cansada dessa brincadeira, a freira se irrita e usa a relíquia contra Maurice, espantando o catiço do corpo do homem, mas infelizmente o finalizando no processo. Irene fica preocupada com seu amigo e decide checar a pulsação dele. Nessa hora ela deveria ter entregado a relíquia para Sophie, só para garantir que a parada ficasse fora das mãos da freira do mal, mas não, ela chega perto de Maurice carregando a parada, só para cair na pegadinha igual uma pata. Valak finalmente domina a freira do bem e toma os olhos de Santa Luzia, ganhando um upgrade de respeito
peito, o que inclui mais de 1,5 metro de altura, o que o torna um forte candidato à liga da NBA. A freira encapetada então separa todo mundo e levita Irene pronto para começar mais uma churrascada. No entanto, a mulher não pega fogo e ela de alguma forma faz uma sessão de regressão, descobrindo que ela também é descendente de Santa Luzia, e assim como a mulher santa, ela é a prova de fogo também. Débora também aparece lá para ajudar sua colega de profissão, e juntas elas usam os barris de vinho rompidos para abençoar o líquido e transformar a cachaça no sangue de Cristo, o que funciona igual repelente no Valak, derretendo danado igual ao filme anterior. Uhul! No final tudo acaba bem, Maurice para de ter o seu corpinho invadido sem consentimento e se despede de Irene, à medida que ele agora vira pai de família. Contudo, Irene olha para ele com preocupação, quase como se ela soubesse que essa história ainda não acabou. Ih, rapaz. Você tá certíssimo, irmã, porque a gente que assistiu o primeiro filme de Invocação do Mal sabe que esse cara aí não vai aposentar pelo INSS. Calma lá, porque temos uma cena pós-crédito, onde vemos o casal Warren sendo convocado pela igreja, que revelam que Maurice foi possuído novamente e que agora só eles podem ajudá-lo. A Freira 2 teve avaliações medianas da crítica, que pelo menos deram o braço a torcer e afirmaram que esse filme é melhor do que o primeiro. Com o público, a história foi completamente diferente, porque a galera realmente parece ter se divertido com o filme. Eu não vou fazer minha crítica neste vídeo, porque eu lancei um no mês passado com a minha opinião, e se você quiser saber qual é, espera até o final para acessar o outro vídeo. Nas bilheterias o filme mandou bem, como é regra da franquia, faturando cerca de 233 milhões para um orçamento de apenas 38 milhões de doletas, o que praticamente garante que vamos ter um terceiro filme de Valak no futuro. Galera, ajuda o canal seguindo a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês, e sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpichos em A Freira 2 foi de 7 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pro padre assado no começo do filme. Além de tudo isso que eu falei, eu tô deixando uma playlist divertidíssima pra vocês aí, chamada Filmes de Capirotagem, onde tem a saga Invocação do Mal completa, os filmes de Atividade Paranormal, Corrente do Mal, Sobrenatural e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!